Então, boa tarde a todos. Começamos mais uma palestra do grupo Neurocomp BR. Hoje, quem vai apresentar para nós é o professor Leonardo Abdala. O professor Leonardo Abdala é professor do Departamento de Eletrônica e Engenharia Biomédica da Unicamp. Ele é atualmente coordenador do Centro de Engenharia Biomédica e tem sua pesquisa na área de neuroengenharia, com diversas abordagens e diversos trabalhos que ele vai exemplificar para nós. Hoje ele vai apresentar, o título em português é Modelagem Multiscala de Sistemas Neuromuscular para o Estudo do Controle Neurofisiológico do Movimento. Fique à vontade, Leonardo, para falar. Pode começar quando você quiser. Tá bom, Fernando, obrigado. Obrigado pelo convite. O Rodrigo, quem fez o convite inicialmente, né? Para mim foi uma honra, uma surpresa e uma honra de ser convidado para falar para o grupo. Eu sempre me cadastrei, né? Logo que vocês criaram, achei uma iniciativa excelente ter essa abordagem nacional, né? Que já existe um grupo de neurociência computacional que é bastante conhecido lá fora e ter um grupo aqui no país foi muito bom também, e eu acho que isso fortalece bastante a área, então fiquei muito feliz de ser convidado também para falar um pouco aí para vocês. Eu vou, na verdade, assim, a minha fala, eu não vou fazer uma síntese de todos os trabalhos, né, que a gente vem desenvolvendo, eu vou focar um pouco na neurociência computacional e vou mostrar alguns exemplos de trabalhos que a gente desenvolveu. Um que eu fiz mais na época que eu ainda fazia o doutorado, junto com o professor André Fábio Con, lá na USP, e outro aqui, já mais do meu grupo aqui na Unicamp. Só que antes eu vou, assim, antes de entrar nos estudos específicos, acho que todo mundo gosta de ver os resultados, né? Eu acho que isso é, de fato, bastante mais interessante, mas eu vou fazer uma breve visão conceitual, né, daquilo que a gente acha importante sempre ter como fundamento na pesquisa, né, dentro dessa área, né? E óbvio que envolve fundamentos da neurociência computacional, mas envolve também muito do que a gente tem de experiência e conhecimento na parte experimental, né, em aquisição de dados, que aí é mais especificamente na área de controle motor. Bem, então eu vou já dar início, depois se alguém tiver alguma dúvida mais específica em relação ao grupo, o que mais que a gente faz e tal, a gente pode conversar depois, mas agora indo mais para o tópico central aqui da minha fala, eu queria começar falando assim, o básico, né, que por que a gente desenvolve modelos nessa área, né? E aí não é muito diferente de porque nós desenvolvemos modelos em qualquer área do conhecimento, mas em específico nessa área, que é estudar o sistema motor humano, né? Uma das nossas intenções é tentar prever alguns comportamentos motores que a gente observa experimentalmente. Aqui é um exemplo, eu vou detalhar um pouco mais esse caso específico, que é o controle postural. Então, nós temos vários dados experimentais coletados em diferentes grupos ao redor do mundo, e a ideia é tentar inferir, a partir de um modelamento matemático, quais seriam os fenômenos subjacentes ou os mecanismos subjacentes que geram alguns desses sinais. A gente pode olhar em diferentes abordagens, mas, a princípio, seria essa a ideia básica, né? Outro desejo que nós temos é tentar formular algumas hipóteses, e aí aqui é o papel, digamos, preditivo, né, dos modelos, então tentar formular hipóteses de possíveis mecanismos, né, que estejam operando em alguns experimentos. Esse daqui também eu vou detalhar mais para frente, que é um estudo que nós fizemos aqui no nosso laboratório, mas a ideia é tentar prever comportamentos e colocar algumas hipóteses que possam depois serem testadas, né, usando a experimentação, em especial a experimentação humana, que é o que nós temos
mais interesse aqui no grupo, mas, obviamente, também alguns desses mecanismos, dessas hipóteses podem ser testadas usando modelos animais, outros animais não humanos, né? Uma das outras vantagens, né, da modelagem é você ter ferramentas para o apoio ao ensino e aprendizado de conceitos básicos de neurociência, controle motor, eletrofisiologia, neurofisiologia. Então, existem diferentes plataformas que vocês certamente já conhecem. Essa é uma das plataformas que existe, é um sistema de simulação do sistema neuromuscular, que foi desenvolvido pelo grupo do professor André Kohn, lá na USP. Então, é um sistema que tem... assim, o foco é muito específico, né, no sistema neuromuscular, mas é possível explorar várias questões de neurociência computacional usando também o simulador conhecido como remoto, né? Então, alguns dos resultados que eu vou mostrar aqui a gente obteve a partir desse sistema que foi desenvolvido lá pelo professor André. Eu tive uma participação durante um tempo nesse projeto também. Outra vantagem de termos modelos nessa área é que a gente usa frequentemente algoritmos para tentar analisar dados extraídos de experimentos, né? Um dos exemplos que eu trago aqui, que a gente tem feito mais recentemente no nosso grupo, é uma técnica que vem já de pelo menos uma década e meia, que é a decomposição do sinal de eletromiografia, ou do eletromiograma. Então, a ideia desses algoritmos é você ter a possibilidade de, a partir do sinal registrado na superfície do músculo, né, que é o chamado eletromiograma, você conseguir decompor as fontes, e as fontes são a atividade das unidades motoras que são recrutadas durante uma determinada tarefa motora. Então, esses algoritmos, eles têm evoluído, existem versões que são mais aplicadas a condições isométricas, em que o sinal a princípio, estacionário. Versões mais atuais desse algoritmo já começam a trabalhar com sinais não estacionários, e a validação desses algoritmos, ela, em grande medida, pode ser feita usando também dados que são provenientes das simulações. Então, isso, você tem ali o padrão ouro, vamos dizer assim, né, em que você conhece as fontes, porque você gerou elas computacionalmente, e a partir da aplicação do algoritmo, você pode validar se o seu algoritmo tem uma certa eficácia ou não. Então, é uma outra abordagem. E cada vez mais a gente tem visto também o uso de modelos matemáticos em diferentes níveis, desde modelos fenomenológicos do sistema músculo-esquelético, que é esse exemplo que eu estou trazendo aqui, até modelos hoje mais sofisticados de spiking neurons, redes de spiking neurons, em que você tem esses neurônios atuando sobre sistemas, por exemplo, ortóticos ou protéticos. Então, você pode controlar a prótese, controlar uma determinada órtese, tendo como um sinal de referência algum processamento vindo de uma rede de neurônios com algum realismo biológico, ou sistemas ou modelos que representam o sistema músculo-esquelético. Então, é uma fusão dessa abordagem de modelagem em grande medida multi-escala, porque a gente pode ir desde aspectos moleculares até o comportamento motor, mas aplicado ao problema específico de controle de algum tipo de dispositivo. Então, essas seriam, vamos dizer assim, as áreas possíveis. Obviamente, existem vários desmembramentos aí dessas aqui individuais, e podem existir várias outras, sem dúvida. Fernando, só para deixar claro, se alguém tiver alguma pergunta e quiser fazê-la durante a apresentação, não tenho nenhum impedimento, tá bom? Então, para ficar à vontade. Ótimo, muito obrigado, Leonardo. Também, se alguém tiver vergonha de aparecer e quiser escrever a pergunta no chat, eu posso ler. Ótimo, perfeito. Que aí fica mais tranquilo.
Então, tá bom. Aqui é uma outra questão conceitual, né, que também acredito que vários já devem ter, pelo menos, tratado quando vai iniciar um determinado trabalho na área de neurociência computacional, que é pensar em qual nível de detalhamento você quer ter para a representação desse sistema. É óbvio que a gente sempre, quem gosta de trabalhar com modelos, às vezes a gente sempre tenta o modelo mais realista possível, com todos os detalhes de canais iônicos, a morfologia do neurônio, uma rede com centenas de milhares de neurônios, e às vezes isso não é necessário. Depende da pergunta científica que vai ser feita. Então, existem diferentes formas de você abordar o problema por meio de modelagem matemática, e eu gosto dessa visão aqui que é dada pelo Denis Nobel, em que ele trata o que é o mais conhecido, né, que é a visão top-down, e aqui eu trago um exemplo de um modelo top-down de controle postural, em que você tem um certo realismo aqui do sistema biomecânico, né, um pêndulo invertido, grosso modo, nós somos um pêndulo invertido aí sobre um campo gravitacional, e esse sistema biomecânico está sendo controlado aqui por um controle proporcional integral derivativo, que, né, quem é da engenharia conhece isso desde o segundo, terceiro ano de graduação, e mais um atraso aqui, mas você não tem detalhamento, né, biofísico, esse controle PID não tem nenhum tipo de associação com fenômenos biofísicos ou biológicos que estejam aí atuando durante o controle da postura ereta humana. Então, é uma visão top-down, né? Então, a gente está mais interessado no comportamento macro desse sistema, desde que ele reproduza esse comportamento macro. Eu, a princípio, estou satisfeito e vejo ali se mudar o controle, o ganho proporcional, o ganho derivativo, o ganho do integrador, o que isso afeta na dinâmica do sistema e tenta inferir alguma coisa do que está acontecendo em níveis, né, em termos de organização mais elementares do comportamento desse sistema. Mas, a princípio, é mais difícil você ter qualquer inferência em níveis de organização mais elementares quando você tem uma abordagem top-down. O que nós temos trabalhado mais profundamente, não que a gente não adote também em alguma medida alguns modelos com essa abordagem top-down, mas o que a gente tem tentado, a maior parte das vezes, é trabalhar com essa visão que o Denis Nobel chama de middle-out, em que, na verdade, você não tem uma visão do sistema completamente reducionista, você não está interessado em representar todos os mecanismos elementares, desde interações moleculares, vias de sinalização intracelular. Às vezes você não tem sequer dados disponíveis sobre esses mecanismos para conseguir desenvolver um modelo que seja minimamente adequado para depois você chegar num dado, num resultado, né, final que seja interpretável. Então, o que ele sugere, é o que a gente tem adotado, é você ter em alguns níveis intermediários de organização desse sistema, você tem um certo conjunto de dados que te permita, né, te permite trazer um modelo mais ou menos detalhado, né, com algum grau de realismo biológico, e a partir do conhecimento anatômico, fisiológico, biofísico, você vai expandindo esse sistema e vai construindo as diferentes escalas, né, de organização desse sistema que deseja ser modelado. Então, aqui é um outro exemplo, né, de um sistema de controle isométrico da força, em que a gente vai desde o neurônio motor individual, em que esse neurônio motor individual ele tem representação de canais iônicos, então tem aspectos moleculares aqui envolvidos, mas o detalhamento da dinâmica desses canais iônicos é o mesmo detalhamento dado pelo Hodgkin Huxley lá em 1952, então é um curve fitting do comportamento das relações corrente-tensão, das curvas alfa e beta, dependência potencial de membrana. Então, não é um detalhamento que leva em consideração todas as interações moleculares que você tem na dinâmica de abertura e fechamento dos canais iônicos. Então, ele tem um grau de abstração um pouco, nesse nível, né, molecular, um pouco maior,
mas ele tem a representação de geração de potenciais de ação. Nesse caso, a gente não tem eventos não sinápticos, por exemplo, variação de concentração de potássio extracelular, interação com células gliais, nesse modelo não tem isso, mas é possível, desde que haja dados, é possível incorporar. Esse é um modelo, né, um modelo de neurônio à la Hodgkin-Huxley, e a gente vai aumentando a escala. Então, você faz uma população desses neurônios, com um certo conhecimento da distribuição dos parâmetros, interagindo aí com unidades musculares, e a partir disso você constrói, vamos dizer, uma unidade, um músculo, né, o sistema de controle para um músculo, um determinado músculo. Aí você pode expandir, ter um grupo muscular, sinergista, ter músculos antagonistas, como que eles atuam numa determinada articulação, e aí você vai montando esse sistema a partir do conhecimento da interação desses diversos elementos. Então, o sistema vai aumentando em complexidade, então você sai de uma escala em que você conhece, grosso modo, o comportamento do elemento, nesse caso o neurônio, e vai, né, para escalas superiores aqui, até você ter geração de comportamento motor, produção de força, movimento, né, controle de uma determinada, do ângulo de uma determinada articulação. Então, isso é o que a gente tem adotado. Então, é só para dar também uma visão do que está na nossa cabeça quando a gente está fazendo esses modelos, né, nessa área. Eu particularmente, tento fazer quase sempre experimentos, então nós temos um laboratório que é uma mistura de laboratório de neurofisiologia do controle motor, fazendo bastante experimento com seres humanos, e temos o aspecto computacional. Então, eu gosto de dizer assim, o que une essas duas áreas, né? Dentro da experimentação, em especial a experimentação humana, você tem um conjunto de dados que você pode extrair dos experimentos, dados comportamentais, né, motores, né, comportamento motor, relativamente simples de se adquirir, você consegue fazer aquisição de posição no espaço, força você não consegue de todos os músculos, às vezes você consegue só o torque numa determinada articulação, mas em grande medida você tem essa atividade, esse dado comportamental mais ou menos bem simples de ser adquirido, mas outros sinais você tem uma certa restrição, né? Você não consegue ter atividade de todas as unidades motoras que estão recrutadas quando você está contraindo um determinado músculo. É difícil você medir a atividade das aferentes sensoriais. Você ter uma descrição completa da mecânica ou da dinâmica da articulação e do músculo também não é algo muito trivial. Às vezes você consegue fazer usando ultrassom, mas não é tão simples você prender o transdutor. Então, você tem uma certa limitação nessa coleta de dados ou nessa disponibilidade de dados. E do ponto de vista das simulações computacionais, uma boa parte dos dados, eles vêm de modelos animais, né? Modelos de roedores, gatos, primatas, e aí você tem uma boa descrição, às vezes, da dinâmica celular, dinâmica sináptica, dinâmica de circuitos neuronais, dinâmica musculoesquelética, e a ideia é tentar, né, desde que seja possível, sabendo fazer todas as condições de contorno, aí você fazer a ponte usando essa modelagem nos diferentes níveis, né, desde células individuais até o sistema músculo-esquelético como um todo, ou neuromusculo-esquelético como um todo, para você tentar interpretar os dados experimentais e, ao mesmo tempo, ir refinando esses modelos. À medida que você tem dados, né, de humanos que sirvam para calibrar ou parametrizar esses modelos, isso ajuda também do outro lado da ponte. Então, a ideia é ficar transitando entre esses dois domínios aí. E do ponto de vista de controle neural da força, o que está na nossa cabeça, né? Óbvio que existem várias coisas, isso aqui são só aspectos gerais, mas um dos aspectos é como que uma população de neurônios motores controla a força muscular. Então, aqui é uma figura que eu sempre trago, né, nas falas que eu faço, que é um conjunto de neurônios motores. Os neurônios motores, eles são, eu coloco eles centralizados aqui, eu acho importante reforçar isso. A gente tem uma visão que é o papel importante e relevante, né, da medula espinal no controle do movimento. Então, nós não estamos centrados no encéfalo, então a gente tem a visão de que a medula espinal ainda
é uma caixa que não está completamente descrita e seu funcionamento ainda tem muito a ser explorado sobre o funcionamento dos circuitos medulares. E o neurônio motor é o elemento de interação entre o sistema nervoso central, um elemento do sistema nervoso central que vai interagir, vai produzir, de fato, o movimento. É ele que vai controlar, é ele que vai acionar o músculo para gerar força e fazer efetivamente o movimento. Então, é a integração de diversos sinais sensoriais e diversos comandos vindos do encéfalo e do tronco encefálico que vão fazer com que esses neurônios sejam ativados. Então, como que esses neurônios modificam as suas atividades dependendo da tarefa motora, dependendo da idade, dependendo de algum tipo de adaptação aguda que você tem no movimento, por exemplo, fadiga. Então, isso é uma das coisas que tem nos motivado. Outro papel importante, outra questão importante a ser estudada é o papel dos receptores sensoriais. Aqui eu estou mostrando só os receptores musculares, né, os órgãos tendinosos de Golgi, os fusos neuromusculares, que realimentam aqui esses circuitos medulares e também circuitos supraespinais com informação a respeito da cinética e cinemática do movimento. Então, esses elementos são fundamentais. Você consegue fazer, por exemplo, o movimento, se você fecha o olho, por exemplo, e está sentado, você consegue pegar um objeto, você consegue movimentar o seu braço no espaço, muito em razão da informação proprioceptiva que você tem nos seus membros, né, e você consegue atuar no espaço mesmo sem uma interação visual com o ambiente. Então, isso mostra, né, em grande medida, a relevância do sistema somatosensorial e dos receptores musculares, cutâneos e articulares que a gente considera também, em grande medida, nos experimentos e na modelagem. Né, como que esses elementos interagem tanto com circuitos espinais quanto com circuitos supraespinais. Óbvio que há um envolvimento encefálico, tronco encefálico, cerebelo, durante o controle do movimento, mas a gente tenta, quando possível, inferir alguma coisa a respeito dessa interação entre os circuitos medulares e os circuitos supraespinais, e tendo como o papel aí também das vias de realimentação. Então, essas são, vamos dizer, questões centrais, fundamentais aí dessa área do conhecimento. Eu vou passar agora bem rapidamente sobre como nós fazemos alguns desses modelos. Então, eu começo pelo neurônio motor, então, começando pelo nível celular, né, que é o mais interessante aqui para a gente num primeiro momento. Então, o neurônio motor é uma célula, é a maior célula nervosa do sistema nervoso central. A arborização dendrítica desse neurônio é bastante extensa, você tem dezenas de milhares de sinapses que esse neurônio recebe, né, que ele tem contatos sinápticos com diferentes fontes, desde os neurônios sensoriais, que vêm dos receptores sensoriais periféricos, até interneurônios e neurônios supraespinais. Então, é um neurônio que integra uma grande quantidade de informação sináptica, e a gente pode detalhar o modelamento desse neurônio o quanto a gente queira. Existem modelos morfológicos, existem modelos multicompartimentais, mas sem um detalhamento morfológico, são modelos de cabo reduzido, mas com um grande número de compartimentos, e tem modelos simplificados, existem modelos de um compartimento. O que a gente tem adotado como referência para vários dos nossos estudos são modelos que a gente chama de bicompartimentais, que são os modelos que integram aí soma e dendrito. Então, nós temos uma arborização dendrítica confinada num único segmento, o soma em outro compartimento, existe uma interação entre os dois. Esse modelo não reproduz todos os dados eletrofisiológicos de um neurônio motor típico, mas, em grande medida, a gente consegue reproduzir uma boa parte dos comportamentos eletrofisiológicos. Inclusive, a dinâmica não linear do neurônio motor, que emerge quando você tem ativação de canais de cálcio dendríticos, então, gerando aqui correntes de entrada que são persistentes, né?
Então, esse modelo aqui, ele tem essa característica também. Então, esse é um modelo bicompartimental, com canais iônicos somáticos para geração de potencial de ação, hiperpolarização pós-potencial de ação, canais de cálcio no dendrito para gerar essa corrente persistente de entrada, que vai dar comportamento bistável nesse neurônio, enfim. E você tem também canais, condutâncias, né, sinápticas, que vão representar aí a dinâmica sináptica que esse neurônio recebe de diferentes fontes. Mas um neurônio só, né, primeiro que um neurônio só não vai ser capaz de produzir toda a força de um músculo, isso é óbvio, mas mais do que isso, os neurônios, eles não são todos iguais, e a gente tem um certo conhecimento. O neurônio motor, ele foi a célula mais estudada, né, do ponto de vista de fisiologia do sistema nervoso, e uma das células mais estudadas, mas certamente a que primeiro foi estudada foi o motoneurônio, e a gente tem já um grande conhecimento, uma vasta descrição da anatomia desse neurônio e da eletrofisiologia desse neurônio. Então, essa daqui é uma microscopia de fluorescência de duplo fóton. Então, você tem aqui um marcador de cálcio, e você consegue visualizar aqui os corpos celulares dos neurônios em um núcleo motor de um camundongo. Então, essa imagem, ela já mostra que os neurônios, eles têm, no mínimo, diferentes morfologias. Então, os neurônios motores que pertencem ao mesmo núcleo motor, eles já têm diferentes morfologias. E isso a gente tenta representar, em grande medida, aqui separando os neurônios motores em diferentes tipos, né? Essa é uma classificação clássica adotada nessa área, que é motoneurônios do tipo S, FR, FF. Em boa medida, esses dados, né, essas distribuições aqui, elas são baseadas em dados de gatos. Algumas outras propriedades a gente tem estimativas de seres humanos, outras a gente não tem. Por exemplo, a gente não sabe qual é a corrente de Real-base para né, em cima desses neurônios, esses dados, o tamanho da célula em ser humano, a gente só tem uma estimativa grosseira. Então, esses dados aqui, em grande medida, são dados de gatos, né, que a gente tem disponível na literatura. Eu vi que teve uma pergunta. Quer que eu já responda, Fernando? Eu posso ler para você que o Rodrigo Pena perguntou. Leonardo, nesse sistema, células inibitórias são importantes para o controle motor? Sim, eu vou falar sobre elas daqui a pouquinho. São interneurônios inibitórios que existem na medula e eles regulam a excitabilidade medular. Então, existem interneurônios inibitórios e existem outros mecanismos de inibição, como, por exemplo, inibição pré-sináptica, que também auxiliam nesse controle do movimento humano, sem dúvida. Então, a resposta é sim. Ok? Tá. Aí aqui o que eu estou mostrando nessa tabela, né? A tabela é meio chato de ver, mas a ideia é dizer o seguinte: olha, existe uma diversidade de parâmetros, pelo menos, uma faixa em que esses parâmetros devem existir, e aí existem diferentes formas de você distribuir esses parâmetros. A gente até tem feito um trabalho aqui no nosso grupo, em que a gente está estudando diferentes formas de distribuição desses parâmetros, né? Tentando manter mais ou menos uma variação contínua entre as diferentes classes de neurônios, porque em ser humano parece não haver tanto uma separação, né? uma nucleação, uma clusterização em 3 classes específicas, 3, 4 classes específicas, parece que varia mais ou menos de forma contínua. Então, a gente tem feito algum trabalho nessa direção, mostrando como que isso afeta algumas propriedades emergentes da eletrofisiologia desse neurônio, por exemplo, a corrente de Real-base, a relação entre a frequência de disparo e a corrente injetada no soma desse neurônio, a relação FI. Então, existem várias métricas que a gente tem adotado da eletrofisiologia dos motoneurônios e explorando essas distribuições. Então, isso aqui é para mostrar o seguinte: existe uma população, e essa população, ela é parametrizada com base em algum conhecimento que nós já temos da anatomia e da eletrofisiologia dessas células excitadas.
Aqui são os interneurônios, né, que eu acabei de mencionar. Eu estou colocando aqui em destaque duas células que são importantes, que são os interneurônios inibitórios da categoria 1A. Esses interneurônios, depois eu mostro um circuitinho mais para frente, eles estabelecem um circuito com os motoneurônios, que é uma inibição chamada inibição recíproca. Então, quando você tem um par de músculos antagonistas, o músculo agonista, vamos chamar assim, ele tem um conjunto de aferentes primárias do fuso neuromuscular, que são as aferentes 1A. Essas aferentes 1A fazem contato sináptico direto com os motoneurônios do núcleo motor desse músculo agonista, e com o músculo antagonista, essas aferentes 1A fazem contato sináptico com esses interneurônios inibitórios, e esses interneurônios inibem os motoneurônios do músculo antagonista. Então, quando você, de forma bem grosseira, quando você contrai o músculo, você relaxa, ou você diminui a ativação sobre o antagonista. Óbvio que existe coativação, enfim, mas, assim, em grande medida, é um circuito muito importante e que, quando ele está disfuncional, né, você tem um controle do movimento completamente errático. Você, por exemplo, desenvolve em doenças como o acidente vascular encefálico ou lesão medular, você tem espasticidade em grande medida por disfunções nesses circuitos inibitórios, e um deles é da inibição recíproca. Outro conjunto de células inibitórias também são as células de Renshaw. Elas formam circuitos locais ali na medula espinal, dentro do próprio núcleo motor. Então, você tem um colateral do axônio do motoneurônio que faz uma sinapse com as células de Renshaw, e essas células de Renshaw inibem os motoneurônios. Ainda não se tem um conhecimento claro do papel funcional dessas células, mas elas existem, elas são interneurônios aí menores, né? Você vê que a arborização dendrítica delas é pequena. E o que a gente tem feito é modelar esses tipos de células, né? Esses interneurônios, usando pointing neurons, né? Então, a gente usa um único compartimento para representar os interneurônios, até por uma falta de conhecimento pleno sobre a eletrofisiologia dessas células, da anatomia dessas células. A gente tenta simplificar. Então, como eu disse, em algum grau a gente detalha, em outro grau a gente não detalha tanto. Então, nesse caso, é um detalhamento um pouco menor, mas ainda assim há geração de potenciais de ação, há sinapses, dinâmica sináptica, enfim. Então, são formas de representação desses neurônios. Modelos de sinapses, eu acho que todos vocês já conhecem bem. O grupo é bem versado em neurocomputacional, então conhecem quase todos os modelos de dinâmica sináptica. Aqui eu trago só dois exemplos, a função alfa e o modelo cinético proposto pelo D'Estèse. E esse é o modelo que basicamente a gente tem utilizado na maior parte das vezes, embora agora, mais recentemente, em alguns modelos, a gente tem usado muito a função alfa também, por facilitar. Ela já está implementada em alguns pacotes de modelamento de redes de neurônios, então a gente acaba usando, mas o modelo do D'Estèse, ele tem sido muito utilizado até porque ele representa essa dinâmica, né, da ligação do neurotransmissor ao receptor, e temos um trabalho agora no laboratório também que a gente está mudando variando essa concentração do neurotransmissor para tentar reproduzir resultados experimentais de inibição pré-sináptica. Então, modulando a quantidade de neurotransmissor que é liberado na fenda sináptica, dependendo da atividade de uma outra célula, de um outro interneurônio. Então, a gente tem feito um trabalho em cima desse modelo do D'Estèse, mexendo um pouco nessa variável aqui, que no caso do modelo original é simplesmente um parâmetro, mas a gente coloca agora ela como uma variável e trabalhamos em cima disso. Então, é um modelo que a gente tem adotado, que é bastante interessante e representa tanto sinapses excitatórias quanto inibitórias, a depender aí dos parâmetros alfa, beta, né, da constante de tempo, que vai definir a constante de tempo, do potencial de reversão. Então, a gente pode ajustar esses parâmetros para ter a dinâmica mais adequada para a representação do circuito que a gente quer.
Os comandos pré-sinápticos, a gente tem diferentes formas de representar. Por exemplo, quando eu estou olhando para esse circuito, de novo, né, centrado aqui na medula espinal, eu posso representar todas essas vias. Óbvio que existem, né, a gente tem modelos que fazemos isso, mas eu posso olhar também, e aqui só para dar uma visão geral nesse caso, eu posso olhar simplesmente o que acontece com as entradas que chegam no motoneurônio. E aí eu tenho três grandes classes de entradas. Eu tenho os comandos que vêm de circuitos ou de regiões supraespinais, ou pelo menos, né, em regiões de segmentos distintos daqueles em que eu tenho um núcleo motor e eu tenho esse comando que eu chamo de comando descendente. Eu tenho os comandos que chegam nos motoneurônios vindos dos interneurônios, e eu tenho a informação sensorial. A gente pode representar essas três entradas como uma única entrada para o motoneurônio, chamada de entrada global, ou entrada genérica aqui, comum, né? E tentar representar essa entrada global como um processo pontual, né? Aleatório. E isso a gente tem feito, então a gente representa. Então aqui em azulzinho temos os neurônios motores, em amarelinho uma representação de cada um desses elementos que formam essa entrada global. A gente distribui para não ter também uma única entrada, né? Isso seria ruim, mas a gente tem uma certa distribuição. Não representa puramente os neurônios, vamos dizer assim, corticais, comandando os motoneurônios medulares, mas uma fração dessa informação seria representando esses neurônios corticais, e a gente representa uma certa conectividade. Quando a gente tem uma conectividade menor do que 100%, a gente tem um pouco de entradas comuns e entradas independentes. Então, a gente tem um pouco desse balanço, né? A gente pode trabalhar com essa conectividade para definir aí qual é a quantidade de entradas comuns que vamos dizer assim, sincronizam em grande medida a atividade dos neurônios motores, e as entradas independentes que tornam os neurônios um pouco mais independentes uns dos outros. Né? Quanto maior é o grau de conectividade, maior é o grau de entradas comuns e, consequentemente, maior vai ser o grau de sincronismo dessas células. E como representação dos processos pontuais estocásticos, existem, né, diferentes formas de fazer. A gente tem os processos Poisson, os processos tipo gama. Aqui a função densidade e probabilidade dos intervalos entre disparos de cada um desses processos. Então, aqui é basicamente para a gente tentar mudar, ter algum grau de liberdade para explorar um comando mais aleatório, menos aleatório, ou mais regular, ou menos regular. Então, a gente pode brincar um pouco com os parâmetros, né? A média, no caso do Poisson, você só tem a média como parâmetro de controle, porque o coeficiente de variação sempre é unitário, mas no caso do processo gama, você tem dois parâmetros, que é a ordem e a média, e aí o coeficiente de variação depende do inverso, né, do inverso da raiz quadrada da ordem. Né? Então, essa é uma outra forma da gente representar. Mas, como eu disse, a gente pode representar isso como sendo uma única entrada global, né, um conjunto de entradas globais para o motoneurônio, mas a gente também pode representar cada uma daquelas entradas que eu mostrei naquela figura anterior como um conjuntinho desses processos pontuais aleatórios, modulados. Aqui eu estou falando de processos homogêneos, mas esses processos podem ser também não homogêneos. Então, a gente pode ter esse lambda, esse mi variando com o tempo, sem nenhum problema. Essa atividade estocástica, ela, em grande medida, faz com que a atividade do motoneurônio reproduza dados experimentais de unidades motoras de seres humanos. Então, aqui eu tenho um dado coletado com eletromiografia intramuscular, de um músculo da perna, e aqui um dado de simulação de um mesmo neurônio desse mesmo músculo, representando esse mesmo músculo. Óbvio, existem diferenças, mas, em grande medida, a gente vê que há uma certa variabilidade, segue mais ou menos uma distribuição aproximadamente gaussiana, tem um certo desvio em algumas condições, principalmente quando a frequência está um pouco mais baixa, mas é mais ou menos uma carinha aqui de uma distribuição gaussiana dos intervalos entre disparos do motoneurônio. Então, você joga, por exemplo, aqui eu coloquei um processo Poisson na entrada, o neurônio vai
né, processar essas entradas sinápticas aleatórias aqui que estão ocorrendo ao longo do tempo, e isso produz um comando que é aleatório, mas não é tão aleatório assim. A variabilidade aqui, ela cai bastante. Então, você tem um processo que tem um CV de 1, em grande medida, o CV aqui da saída vai ser, quando muito, da ordem de 0,3, né, 30%. Então, a variabilidade da saída do motoneurônio é muito menor. Ele certamente atua como um elemento filtrante aí das variações de mais alta frequência que chegam, né, na sua entrada. A gente tem representação de sistemas para geração de força. Aqui eu vou passar um pouco mais rápido, talvez não seja tanto o foco da audiência, olhar para o sistema muscular, né, mas a gente tem produção de força, modelos simplificados, como simplesmente um sistema de segunda ordem criticamente amortecido, depois passando por uma saturação, e aqui distribuição de parâmetros, mostrando que há uma população também de unidades musculares, dinâmica não linear de tendão, dinâmica não linear da ativação dos elementos contráteis das fibras musculares, então, relações superfícies, né, força, comprimento, velocidade. Então, dependendo do movimento que você está fazendo, se for um movimento não isométrico, você tem uma certa velocidade, você está com um certo comprimento, isso faz com que a força seja maior ou menor até do que a força em condição isométrica. Então, a gente tem também esse tipo de abordagem para a representação da dinâmica de ativação muscular. E também a representação do sistema esquelético, ou do mapeamento entre a variação do ângulo das articulações. Então, aqui é um mapeamento do ângulo θ de uma determinada articulação. Aqui, no caso, o exemplo é a articulação do tornozelo. Então, o ângulo θ para o comprimento da unidade músculo-tendínea e o ângulo θ para o braço de momento. Então, eu estou fazendo uma dinâmica inversa. Então, eu saio de uma variável cinemática, que é o ângulo da articulação, e vou para uma variável biomecânica, que é o comprimento, ou o ponto em que eu tenho o braço de momento estabelecido do músculo com a articulação. Então, isso dá um certo realismo também nessa dinâmica articular. Então, isso é bastante interessante também e traz um realismo maior para a representação biomecânica. A gente gera vários sinais, trens de disparos de potenciais de ação dos motoneurônios, e um dos sinais que também a gente tem interesse é a produção do eletromiograma, como eu disse, para eventualmente fazer algum tipo de processamento, testar algoritmos e tudo, mas ou simplesmente para ver se há compatibilidade entre o eletromiograma produzido pelo modelo e o experimental. Então, temos um modelo simplificado, existem outros modelos, esse é um dos que a gente utiliza, em que você distribui aleatoriamente cada território de unidade motora em uma área de seção transversal, aqui aproximadamente circular, e aí você tem uma filtragem espaço-temporal dos potenciais de ação das unidades motoras, e com isso a gente pode somar e produzir o eletromiograma. Então, é uma forma também de produzir um sinal que é observável, né, na superfície do músculo. A gente acaba fazendo também esse modelo. Do ponto de vista ainda agora neural, né, mas tendo uma mecanotransdução, a gente tem os modelos de receptores sensoriais. O fluxo neuromuscular é um dos principais receptores, proprioceptores e receptores musculares. Então, a gente tem um modelinho que é basicamente um modelo de músculo, que ele representa essas fibras musculares intrafusais, né, que elas não produzem força, mas uma força significativa, mas quando elas são tensionadas, quando você varia o comprimento do músculo, ela faz uma mudança, ela comprime ali os terminais dos axônios desses neurônios, na verdade, a região dendrítica desses neurônios sensoriais, e você tem a despolarização e geração de potenciais de ação que vão trafegar agora pela via aferente e sinalizar se o músculo está estirado, se ele está encurtado, se você tem, né, uma velocidade maior ou menor, enfim, ele é um sensor de posição e de velocidade. Então, ele é um elemento muito interessante também. A gente tem usado um modelo desenvolvido pelo pessoal da USC, e talvez hoje um modelo mais detalhado desse receptor.
Temos também uma dinâmica dos órgãos tendinosos de Golgi, que é um outro sensor, agora um sensor de força, né, um sensor da cinética muscular. Então, ele também é um elemento bastante interessante. Bem, agora eu vou entrar nos exemplos, e acho que eu ainda tenho tempo, né? Estou com uns 15 minutinhos ainda, Fernando? 20 minutinhos? Pode ficar à vontade, uns 15 minutinhos, tá bom. Tá bom, então vou tentar ser mais breve aqui, mas eu acho que agora eu entro nos exemplos que talvez tragam, né, assim, coisas que a gente fez nos últimos anos usando esses modelos. Então, uma das questões que nós tínhamos para explorar, do ponto de vista de controle da postura ereta humana, esse foi o tema do meu doutorado, eram basicamente 3 questões que a gente queria responder. Primeiro é se o sistema de controle da postura ereta humana, ele era um sistema que tinha uma estratégia de controle baseada em um controle contínuo, ou seja, eu tenho a informação a todo momento sensorial e o meu sistema atua também a todo momento, né, o meu sistema nervoso atua também a todo momento no meu sistema biomecânico. Ou se ele é intermitente, ou seja, eu posso ter uma intermitência tanto no sensoriamento, quanto na atuação, ou na ação motora, ou uma mistura de ambas estratégias. Então, essa era uma discussão ainda que existe até hoje na literatura sobre a estratégia de controle da postura ereta humana, se é contínuo, intermitente ou uma mistura. E quais seriam os correlatos neurais de qualquer uma dessas estratégias, ou seja, se eu uso o modelo, né, top-down, eu não consigo encontrar os correlatos neurais. Então, a gente tinha que usar um modelo mais biológico, né, e que representasse os diferentes níveis de organização desse sistema que a gente queria estudar. Então, um modelo mais, vamos dizer, multi-escala, e tentar encontrar um pouco dessa correlação entre a atividade desses elementos em diferentes níveis de organização do sistema e o comportamento motor observado. E outra questão era se seria necessário, para o controle da postura ereta, a modulação de circuitos encefálicos ou, pelo menos, estruturas supraespinais, como, por exemplo, o tronco encefálico. Então, nós desenvolvemos um modelo, como eu disse, né, em múltiplas escalas, um modelo bastante complexo em termos de interação dos elementos. Então, tem aqui os interneurônios 1A, tem outros grupos de interneurônios inibitórios, interneurônios 1B, que fazem inibição dissináptica no próprio núcleo motor, né? Então, inibição autogênica, quando o músculo atua, ele produz força, os órgãos tendinosos de Golgi aumentam sua atividade, e isso vai fazer com que os interneurônios 1B tentem reduzir um pouco a atividade dos motoneurônios, isso regula a força. Tem uma via dissináptica excitatória vindo aqui das aferentes grupo 2 do fuso, tem comandos descendentes, só que esses comandos descendentes, observem que nós não temos realimentação alguma para esse comando, vamos chamar aqui de supraespinal, que ele representa, grosso modo, os comandos supraespinais. Então, em grande medida, o que esses comandos estão fazendo é simplesmente fornecendo uma excitabilidade basal para a medula espinal, e a regulação de todo essa manutenção da postura, ela deveria ser dada, ou ela é dada, por esse controlador, ou por esse regulador medular, né, dessa circuitaria medular que está aqui representada, de um par de músculos antagonistas, né? Então, a gente tem aqui um grupo muscular extensor, que é o tríceps sural, e um flexor, que é o tibial anterior. Então, esse modelo tem, sei lá, mais de 2.000 neurônios, mais de 1.000 interneurônios, 1.200.000 sinapses, 3.000 processos estocásticos não homogêneos para representar as fibras sensoriais, dinâmica dos receptores, dos músculos, da articulação, enfim, um modelo bastante complicado. Essa daqui é uma representação matemática da dinâmica da articulação, o pêndulo invertido é o nosso modelo de referência, e quando nós fizemos a parametrização desse modelo, seguindo uma abordagem né, em que a gente modelava cada elemento, seguindo o que a gente tinha de dados experimentais a respeito de cada um dos elementos. E a gente interligou esses elementos, conhecendo um pouco da estrutura desse sistema, o sistema ele ficou de pé, vamos dizer assim. Então, ele oscilou, ele se manteve estável, então, pelo menos dentro de um horizonte de simulação aí da ordem de 30 a 35 segundos, o sistema permaneceu em equilíbrio,
oscilando em torno de um ponto de equilíbrio, e essas oscilações, elas em grande medida representam oscilações posturais típicas que são observadas em experimentos com seres humanos. A gente tem aqui uma variação da ativação mioelétrica, né? E eu queria que vocês notassem essa ativação mais intermitente do músculo gastrocnêmio medial, ou gastronêmico, vamos colocar o gastronêmio, que foi observada também no nosso modelo. Então, essa ativação intermitente do gastronêmio, ela é uma coisa importante desse trabalho. Tá? Enquanto que um outro músculo do tríceps sural, então aqui são 3 músculos do tríceps sural, né? O sólius, ele permanece tonicamente ativo, e o gastronêmio medial e lateral, eles ativam meio que em bursts, com durações aí de até 2 segundos, mas eles se inativam em alguns momentos durante o controle postural. E eles seguem mais ou menos o balanço, né, dessa postura. Então, quando o sistema está indo ou na direção anterior ou na direção posterior, o músculo está ativando ou inativando. Então, isso é um resultado importante do ponto de vista de similaridade com o dado experimental. Nem todo modelo reproduz isso, em grande medida. Aqui é só mais um outro dado de validação, mostrando que o modelo é compatível com o experimento. E aí, depois, o dado mais relevante que nós temos é o seguinte: quando a gente foi olhar para a ativação das unidades motoras desses músculos, né, que nós temos a representação delas aqui no nosso sistema, né, de forma individualizada, a gente olhou para a população de unidades motoras do músculo sólidos, e o músculo sólidos, ele é um músculo que se mostrou continuamente ativo durante o controle da postura, em que a taxa de ativação das unidades motoras é maior do que 90%. Então, ou seja, em 90% do tempo do controle, as unidades motoras do sólidos estão ativas. Já o músculo gastrocnêmio medial, ele é um músculo que ele é recrutado de forma intermitente. E a taxa de ativação das unidades motoras é cerca de 70%, ou seja, em 70% do tempo as unidades motoras estão ativas e em 30% elas estão inativas, para o conjunto de simulações que a gente fez. E o intervalo médio de ativação dessas unidades motoras que a gente simulou é de mais ou menos meio segundo. Esse intervalo médio nós não impusemos, e essa ativação intermitente ou contínua não foi uma imposição colocada ao modelo, pelo menos não de forma explícita, né? Ela pode ter sido, ela é originada, certamente é originada, pela forma como o sistema está organizado. Por exemplo, o músculo sólido é um músculo mais homogêneo, a gente tem uma grande proporção de unidades motoras que têm um baixo limiar de recrutamento, uma proporção menor de unidades que têm um limiar de recrutamento maior. Então, as unidades motoras são mais, digamos, homogêneas. O gastrocnêmio é um músculo mais não homogêneo. Você tem metade do músculo que tem ativação mais rápida, a outra metade tem ativação mais lenta. Então, isso tudo tem, ou contração mais lenta. Então, isso tudo tem efeito e tem impacto nesses resultados. Os detalhes vocês podem olhar no paper, eu acho que não vou entrar em todos os detalhes, mas o mais importante é isso, é mostrar que existe um controle contínuo para um músculo e intermitente para outro. Então, é uma mistura das duas estratégias de controle, um controle contínuo e um controle intermitente. E a intermitência observada no modelo, ela é, pelo menos, observada também no experimento. Então, esse daqui é um dado experimental em que a intermitência da atividade das unidades motoras do gastrocnêmio, ela foi da ordem de 50%. Então, aqui, se a gente olhar, né, as unidades, isso aqui é dado de eletromiografia intramuscular, então a gente tem ativação intermitente das unidades motoras do gastroc. Aqui só mostrando, né, quando o sujeito está indo para frente, as unidades motoras estão mais ativas, quando você volta para uma posição intermediária, elas diminuem a sua ativação, e quando você está indo um pouquinho na direção posterior, elas diminuem bem, ele praticamente é desrecrutado. Então, o gastrocnêmio, ele em grande medida, ele é o responsável por esse controle do balanço postural, enquanto que o sólio seria um músculo mais tônico para contrapor o torque de queda, né, devido ao efeito gravitacional sobre esse sistema. Eu acredito que eu ainda tenho um tempinho, então eu queria falar um pouco sobre esse último estudo, que é um estudo sobre o aprimoramento do controle da força usando estimulação vibrotátil. Esse experimento a gente fez aqui no nosso laboratório, e teve também uma colaboração com um grupo do Imperial College da Universidade de Brescia, e a ideia é o seguinte: você tem outros experimentos, esse aqui é um exemplo, tá?
que mostra que quando você faz força com um determinado músculo e você aplica uma vibração cutânea, por exemplo, na ponta do dedo, você pode aprimorar o desempenho motor dessa pessoa. Óbvio que falar de aprimoramento de desempenho depende muito do que você define como desempenho. Então, a definição de desempenho ela é mais complicada. Eu vou simplesmente dizer aqui o seguinte, que existe uma correlação entre o desempenho motor, ou seja, o quanto você realiza uma tarefa num tempo curto, se isso for a meta, né, da tarefa, e existe uma relação entre esse tempo de execução de tarefa, esse desempenho motor, e o quanto você flutua, o quanto a sua força muscular flutua ao longo do tempo, que é o que a gente chama de variabilidade da força muscular. Então, existem vários trabalhos, esse daqui é um trabalho que mostra que a variabilidade da posição do dedo, ela é otimizada quando você aplica um nível ótimo de ruído, enfim, tem vários estudos anteriores mostrando isso, só que esses trabalhos, eles usavam um ruído branco gaussiano, ou às vezes um ruído branco gaussiano filtrado, um ruído colorido, então era um conjunto de dados bem interessantes, e tem aqui, assim, vamos dizer, como base, né, os trabalhos associados ao fenômeno de ressonância estocástica, que eu acredito que alguns de vocês, ou se não todos, já devem ter escutado alguma coisa a respeito disso, que é uma coisa que tem chamado bastante atenção já há bastante tempo na área de neurociência. Então, nós primeiro fizemos um experimento inicial em que a gente queria ver o seguinte, olha, a gente pode aprimorar o controle da força muscular aplicando uma estimulação vibrotátil senoidal em alta frequência. E a gente mostrou nesse primeiro trabalho que sim, é possível, você tem uma redução do coeficiente de variação da força e uma redução do desvio padrão da força quando você aplica um determinado nível de ruído. Sempre existe um nível, vamos dizer, ótimo de ruído, em que você tem o aprimoramento motor para pelo menos quase todos os sujeitos que nós avaliamos aqui, tinham cerca de 11 sujeitos. Só que esse aprimoramento motor, ele é maior em forças mais baixas. Aqui tem uma série de fatores que eu não vou entrar em detalhe, mas em grande medida está associado ao fato de unidades motoras de menor limiar, que são recrutadas em forças mais baixas, essas unidades motoras elas vão ser muito sensíveis às flutuações que ocorrem no potencial de membrana dos motoneurônios. Quando você, então, impõe um comando, né, que vai mudar a variabilidade desse comando que chega até os motoneurônios, isso tem um efeito maior nessas unidades motoras do que quando você está fazendo forças mais altas. Depois eu vou chegar num outro resultado que pode ser mais esclarecedor em relação a isso. Bem, então, esse era o primeiro resultado. Então, a gente mostrou que era possível, então, existia um aprimoramento motor quando a gente aplicava estimulação. A gente fez um follow-up desse estudo, aplicando a vibração em membro dominante e membro não dominante. Então, a gente viu que não havia um efeito de dominância lateral nesse tipo de comportamento. Então, a gente estava confiante de que a gente conseguia observar esse fenômeno que era reportado em outros estudos. E aí nós fomos agora atrás de uma investigação mais detalhada do ponto de vista neurofisiológico. Então, nós fizemos um experimento em que nós medimos a atividade das unidades motoras, né, que estão ativas, uma parte delas que são ativas durante essa tarefa motora, aplicando vibração na mesma região, fazendo a mesma tarefa. Aqui, a técnica que a gente utilizou é uma técnica chamada eletromiografia de alta densidade, e a gente decompõe o eletromiograma em alta densidade, a gente consegue detectar os spike trains das diferentes unidades motoras que estão ativas, então a gente está fazendo uma análise dos spike trains, e a gente fez algumas métricas, então a gente observou que cai a variabilidade da força, em contrapartida, a variabilidade dos intervalos entre disparos dos motoneurônios, ela não muda, então isso é um achado relativamente interessante, já tinham outros estudos que tinham mostrado que não há uma relação direta entre a variabilidade dos ISIs e a variabilidade da força, mas existe uma alta correlação entre a variabilidade do que a gente chama de compound spike train, que é basicamente uma promediação dos spike trains de todas as unidades motoras que são recrutadas, e a gente suaviza isso até cerca de 2 Hz, que é mais ou menos
o sinal de interesse para a força. A força é um sinal que flutua com baixíssima frequência, né? E, então, existia essa correlação, e então caía a variabilidade da força, caía a variabilidade do CST, e uma outra coisa que a gente mostrava é que caía também a proporção de entradas comuns sobre esses neurônios. Então, essa queda da proporção de entradas comuns, ela pode ser vista de diversas maneiras. É uma métrica proposta por um colega lá da Universidade de Brecha, e ele basicamente ele associa a variância do sinal comum que chega aos motoneurônios e a variância total, que inclui a variância do que é comum e do que é independente. Então, essa métrica, ela diz o seguinte: ou o sinal, a variância do sinal comum está caindo, ou a variância total está, de certa forma, aumentando. Então, qualquer uma das duas coisas produziria um PCI menor. Mas a gente vai ver depois que talvez a única coisa que explique seja uma queda na variância do que é comum. E aí nós fizemos um modelo matemático baseado em modelos biofísicos de neurônios motores, com recrutamento, aqueles modelos que eu mostrei lá atrás, e aqui a gente fez a ativação desses modelos com duas premissas em vista. Uma delas seria que a atividade cutânea, né, quando a gente aplica a estimulação vibrotátil, ela influenciaria diretamente os comandos córtico-espinais. Então, a gente imaginou o seguinte: existe um comando córtico-motor, né, que chega até os motoneurônios, existe um conjunto de entradas independentes também que esses neurônios motores recebem. Esse comando córtico-motor, a gente assumiu que ele é 100% comum a esses neurônios, por simplificação, e a gente variou a ordem do processo pontual gama. E eu mostrei lá que a ordem do processo pontual gama muda a variabilidade desse comando. Então, a gente foi brincando um pouco com essa ordem desse comando córtico-motor. E quando a gente usou esse modelo, os dados da simulação não eram compatíveis com os dados experimentais. Aí a gente fez um segundo modelo. O segundo modelo, a gente adotou duas entradas. Uma entrada córtico-motora e uma entrada secundária, que seria essa entrada cutânea atuando sobre os motoneurônios. Então, a gente está assumindo que as entradas cutâneas, elas atuam sobre os motoneurônios. Não necessariamente de forma direta, mas aqui a gente representou de forma direta por simplicidade também. Então, a gente teria duas entradas. E aí a gente começou a variar tanto a média do comando córtico-motor, a média do comando secundário, a ordem do comando córtico-motor a gente manteve fixa, a gente até brincou também de variá-la, mas a princípio aqui manteve fixa, e variou a ordem do secundário, ou seja, tornamos o secundário ou com a mesma regularidade do comando córtico-motor, ou menos variável, ou mais regular do que o comando córtico-motor. E aí o que nós observamos é que quando ambos comandos, né, ambos sinais de controle aí para os motoneurônios têm a mesma variabilidade, têm a mesma regularidade, a gente não consegue também reproduzir os dados experimentais. A gente só consegue reproduzir os dados experimentais quando o comando córtico-motor tem a sua variabilidade e a entrada secundária tem uma variabilidade menor. E aí, com isso, a gente consegue ter casos aqui que a gente tem uma representação muito clara do que a gente observou experimentalmente, que é a queda da variabilidade da força, que praticamente nenhuma alteração significativa da variabilidade dos ISIs. Aqui parece cair, mas você vê que é 16,5 para 17, e os dois estão bem sobrepostos, é mais a escala que está aqui, então não tem diferença significativa. O coeficiente de variação do CST suavizado tem diferença, e o PCI cai. Então, isso foi um resultado bastante interessante. E a gente usou um pouco da teoria de processos pontuais estocásticos para mostrar o seguinte, que esse balanço entre regularidade desses dois comandos é que dá aquela característica, talvez até da ressonância estocástica, né, em que a gente tem, para alguns casos, um aumento muito grande da variabilidade, tornando, então, um sistema até mais variável do que o controle original. Mas, em outros casos, você tem um certo grau de otimização, você tem valores que são minimizados em relação a uma referência. Então, o início aqui é a referência para ele. Então, a gente mostrou isso. O dado que deu mais certo com o experimento foi quando o KCN, a ordem do comando córtico-motor, foi 4, e a ordem do comando, vamos chamar, cutâneo, foi 10. Né? Então, nesse caso, a gente tem aqui claramente uma minimização, né, dessa variância
do comando global comum. Então, a hipótese que a gente levanta, né, a partir dessas simulações, é que a entrada cutânea, ela diminui a variância total. Ela é uma entrada secundária, ela tem uma regularidade maior e ela diminui a variância do comando global que chega nos motoneurônios, e por isso você tem uma diminuição do PCI, do SCST, não altera-se os ISES, porque o ISE não é sensível a essa variância aqui tanto, e reduz a variabilidade da força. Bem, aqui é só rapidinho, mas eu não vou entrar em detalhe. A gente tem feito trabalhos também de modelos de doenças neurodegenerativas, tanto do ponto de vista de neurônios individuais, quanto do sistema neuromuscular como um todo. A gente tem estudado a esclerose lateral amiotrófica. E é isso, eu acho que eu já passei bastante do meu tempo, peço desculpas, e só para deixar uma mensagem final, né, a gente tem desafios, então a gente tem que encontrar novos métodos de calibração baseados em dados, principalmente de seres humanos, desafios em integração entre os circuitos encefálicos e espinais. Em todos os casos, a gente pode ter um envolvimento encefálico maior, e aí a gente ter esse circuito, essa integração é importante. Modelar condições patológicas, envelhecimento, adaptações agudas, por exemplo, fadiga. Então, são desafios aí que a gente enxerga para a área nos próximos anos. Quero agradecer meu time, vocês são os meus alunos, o pessoal que tem trabalhado comigo, tem vários parceiros também em vários lugares, eu vi que tem alguns deles aqui, o André estava por aí agora há pouco, acho que está aí ainda. Então, agradeço a todos aí pela colaboração de sempre. As agências de fomento sempre têm apoiado, a gente tem um apoio forte da FAPESP, recebemos agora um apoio bem importante também do Ministério Público, as bolsas, CNPq, enfim. E é isso. Agradeço muito, deixo aí meu contato. Eu não sou um cara de redes sociais, mas eu olho de vez em quando lá o Twitter, então quem quiser olhar, lá tem meu site, o site do laboratório, dá para ter mais algumas informações. No site do laboratório tem uma parte dos modelos lá que a gente usa, se quiserem baixar, então dá para utilizar. E quem não conhece a Unicamp, a visão noturna dela é maravilhosa. Então, obrigado mais uma vez, Fernando, obrigado, Rodrigo, obrigado a todos aí pela atenção e pela oportunidade.